Olá pessoal, tudo bem? Estamos chegando aí com mais um vídeo e hoje para falar sobre vencimento de EPI. Será que de fato ele existe? Ele não existe? É uma dúvida bastante comum aí nas empresas, né? Nas matérias de segurança do trabalho, até em casos de perícias judiciais, né? Bastante comentado sobre a questão do vencimento do EPI. Então hoje a gente vai falar um pouquinho desse assunto, tentando esclarecer e deixar claro aí na verdade o que vence, né? Então vamos explicar de maneira bastante objetiva. O EPI ele não tem vencimento. O EPI por si só ele não vence, tá? Ele não tem lá na embalagem dele uma data de vencimento. É claro que se você compra um equipamento e deixa ele lá no estoque e esquece dele, ele vai sofrer as consequências do tempo, né? Vai deteriorar em relação a isso, mas ele não tem lá na embalagem dele uma data do vencimento para o EPI. O que vence na verdade é o CA. O CA, o que é o CA? O CA é o Certificado de Aprovação, que é emitido pelo Ministério do Trabalho após esse EPI passar por uma série de testes em laboratórios credenciados lá pelos órgãos do governo, né? No caso Fundacentro. Então eles passam pelos testes e depois deles serem aprovados, os EPIs recebem esse número. O que vence é esse número. Ele recebe lá o número, por exemplo, num capacete por 2 anos, por 3 anos. Então esse CA ele vai vencer neste tempo. Então o fabricante ele precisa voltar lá no Ministério do Trabalho, lá nos órgãos competentes, para fazer novamente os testes para renovação deste CA, tá? Ou obtenção de um número novo. Então ele não vence por si só. O que vence é o CA. Aí fica a dúvida, né, em relação a esse assunto. Pelo fato, às vezes, das pessoas entenderem que o EPI por si só ele não tem vencimento, eu não tenho obrigatoriedade de fazer trocas periódicas. Mas se ele não vence, por que eu devo trocar? Você deve trocar por quê? Porque fatores externos, por exemplo, como o calor, como, né, no caso o próprio sol, o suor, o próprio armazenamento às vezes inadequado, a própria utilização, elas tendem a deteriorar o equipamento com o passar do tempo. É óbvio que um protetor auricular adquirido hoje, ele não vai fazer a mesma atenuação no 6º mês, assim como fez no primeiro. E claro que não vai fazer no prazo de 1 ano aquilo que ele fez em 6 meses. Então a tendência com o passar do tempo é deteriorar. Então a troca independente do vencimento do EPI não existir, a empresa tem que estabelecer uma linha de corte para poder garantir a eficácia desse equipamento aí, tá bom? Então, em resumo, o EPI não tem vencimento, o que vence é o CA, que é o Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho. Até porque nenhum equipamento pode ser comercializado, no caso o EPI, né, Equipamento de Proteção Individual, ele pode ser comercializado sem antes passar por esses testes do Ministério do Trabalho e receber as aprovações. Então, o serviço especializado em engenharia de segurança do trabalho das empresas, é claro que devem se atentar muito em relação a isso, e claro, também o pessoal dos suprimentos, lá de compras, que fazem a aquisição desse equipamento. Está sempre atento no CA, né? Não adquirir nunca equipamentos sem o número do CA, e também está atento em relação ao vencimento. Às vezes você acaba comprando um lote muito grande com vencimento ali em pouco tempo. Então você vai ter no seu estoque uma quantidade alta de EPI com vencimento do CA. Se tiver um problema lá em relação a um acidente, ou que seja lá uma fiscalização e for constatado o vencimento do CA, isso pode trazer algum prejuízo para a empresa, algumas incomodações em relação a esse assunto aí, tá joia? Então era mais ou menos isso que a gente gostaria de estar explicando, para deixar bem claro para as pessoas que o EPI por si só ele não tem vencimento, e o que tem vencimento é o CA, tá bom? Um grande abraço, meu nome é Rogério Feriato, sou perito judicial, também atuo como assistente técnico nas questões de insalubridade, periculosidade e acidente de trabalho. Nos vemos nos próximos vídeos.